Todo el mundo está aterrado, es una paranoia global, colectiva, nadie sabe quién tiene o quién no tiene la gripe porcina, ¿no? Estamos ante la presencia de un nuevo virus de la influenza. Virus influenza. De influenza porcina. De gripe A, H1N1. La influenza porcina, la gripe porcina. Que me han contagiado la gripe porcina. Gripe porcina. Alerta de epidemia gripe porcina. De la gripe porcina. El virus de la influenza eleva su nivel de alerta de 3 a 4. Pasamos a la fase 5. Aumentar a fase 6. Estamos preocupados porque no nos hablan con la verdad. Esta é uma micrografia em negativo do vírus H1N1, mais conhecido como gripe suína. Um vírus de moda, a matéria principal dos jornais e manchete principal dos telejornais. Por quê? O que se esconde por trás da pandemia da gripe suína? Qual informação não mostram os meios de comunicação? Por que tanta notícia? O mercado de indústria farmacêutica é o seu corpo, mas apenas quando está doente. Maio de 1997, em Hong Kong se descobre o primeiro caso de humano infectado pela gripe A do subtipo conhecido como H5N1, mais conhecido como gripe aviária. Dezembro de 97, a gripe aviária havia infectado 18 pessoas e causado a morte de outras 6. Fevereiro de 2003, a gripe aviária em Hong Kong acabou com 2 casos positivos e uma morte por contato direto com aves. Meado de 2005, noticia-se a aparição do H5N1 em humanos ao noroeste da China e ao leste da Rússia. Setembro de 2005, em Genebra, na Suíça, a Organização Mundial de Saúde alerta que o número de pessoas que poderiam morrer com uma eventual epidemia de gripe aviária humana poderia chegar a 7,4 milhões. Outubro de 2005, confirma-se o primeiro caso de H5N1 em um papagaio na Inglaterra. Novembro de 2005. George Bush, na época presidente dos Estados Unidos, visita a sede do Instituto Nacional de Saúde em Maryland, declarando que a gripe aviária poderia matar 2 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Junho de 2006. Anunciado que a Organização Mundial de Saúde considera muito provável que ocorreu o primeiro caso de transmissão humana em Sumatra, onde 8 pessoas foram infectadas, mas nenhuma morreu. Julho de 2006. Confirmado o primeiro caso de gripe aviária em uma ave na Espanha. Julho de 2009. Já não se fala mais nada sobre a gripe aviária. Voltemos um pouco no tempo. Sabe que medida adotou o governo dos Estados Unidos no dia 2 de novembro de 2005, quando afirmaram que no país haveriam 2 milhões de mortes por causa da gripe aviária? Nesse dia, George Bush aprovou uma previsão orçamentária de 7,1 bilhões de dólares para financiar planos de prevenção e aquisição de medicamentos, dos quais 1,2 bilhões estariam destinados para a criação e compra de 20 milhões de doses de vacinas contra a gripe do tipo H5N1, a gripe aviária. Qualquer pessoa diria que até então estamos diante de um honorável presidente que apenas está preocupado com a saúde de seu povo. Nada demais. Voltemos um pouco mais no tempo. 1996, a companhia biofarmacêutica norte-americana Gilead Sciences patenteia o Tamiflu como medicamento contra vários tipos de gripe. 1997, Donald Rumsfeld, membro da direção da Gilead Sciences desde 1968, é nomeado presidente da companhia. Só um conselho: guarde este nome. Neste mesmo ano, a companhia de Donald Rumsfeld chegou a um acordo com o laboratório suíço Roche para fabricar e distribuir o Tamiflu até o ano de 2016, em troca de uma comissão de 10% da renda total. Donald Rumsfeld ficou na presidência da Gilead Sciences até 2001. E saiba por que saiu. Para ser nomeado secretário de defesa no primeiro governo de George Bush. O mesmo honorável presidente, preocupado com a saúde de seu povo, que em 2005 aprovou um orçamento no qual bilhões de dólares estavam destinados justamente à ex-companhia de Rumsfeld para fabricar 20 milhões de doses de Tamiflu, com o objetivo de evitar as supostas 2 milhões de mortes nos Estados Unidos por causa da gripe aviária. Bem, sabe quantas mortes houveram nos Estados Unidos por causa da gripe aviária segundo a Organização Mundial de Saúde? 2 milhões? Não.
Nenhuma. Sabe quantas vítimas fatais houve devido à gripe aviária entre os anos de 2013 e 2009? 7,4 milhões? Não, 272, no que estabelece uma média de 39 mortes por ano. Parece muito, mas sabia que a gripe comum mata 500 mil pessoas por ano no mundo? Segundo o Conselho Nacional de Segurança, uma pessoa teria mais possibilidade de morrer eletrificada por um raio que pela gripe aviária. Já não importa, porque hoje já não se fala nada da gripe aviária. Pois hoje todos os países estão padecendo do impacto paranoico e abusivo da nova epidemia da moda, a gripe suína. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até o dia 30 de junho de 2009, a gripe A H1N1 causou 382 mortes em todo o mundo. Analisemos a cifra mundial de outras enfermidades. Atualmente morrem no mundo a cada ano 2 milhões de pessoas por causa da malária. Mortes que poderiam ser evitadas usando um mosquiteiro. Morrem a cada ano 2 milhões de crianças por causa da diarreia. Mortes que poderiam ser evitadas com o soro oral. Morrem a cada ano 10 milhões de pessoas por causa de enfermidades curáveis como sarampo ou pneumonia. E quantas dessas mortes são notícias de jornais? Nenhuma. Falemos das estatísticas argentinas, onde o número de vítimas fatais pela gripe suína chega a 182 casos. Isto segundo o relatório do Ministério da Saúde de 9 de julho de 2009. Na República Argentina, segundo o Instituto Nacional de Estatística e Censo, entre os anos de 2004 e 2006, foi notificado 3.715.730 casos de gripe e pneumonia, dos quais 45.270 resultaram em morte. Isto estabelece uma média de 15.090 mortes ao ano por enfermidades respiratórias conhecidas ou comuns. Quantas dessas mortes são manchetes de jornais? Exato, nenhuma. Apesar disto, a insistência da mídia com a gripe suína parece não mudar. Mas por que será? A esta altura deveria estar bastante claro. Lembra que no ano de 1996, a companhia biofarmacêutica Gilead Ciência, presidida anos depois pelo simpático Donald Rumsfeld, patenteou o Tamiflu como medicamento contra vários tipos de gripes? Adivinhe! Coincidentemente, o Tamiflu é um dos remédios recomendados pela Organização Mundial de Saúde para combater a gripe suína. Que melhor maneira de comercializar que criar uma necessidade baseada no medo e na paranoia da sociedade? Se ainda não ficou claro, olhemos a evolução das ações da Roche entre 23 e 29 de abril de 2009. Um aumento mais que considerável para somente 5 dias. A propósito, sabia que o Tamiflu tem efeitos secundários psicológicos e psiquiátricos? A administração de remédios e alimentos investigou cerca de 600 casos de pessoas tratadas com Tamiflu que mostraram efeitos secundários neuropsicológicos. Os sintomas mais severos são convulsões e delírios. No Japão, 14 mortes entre crianças e adolescentes por causa de infecções cerebrais fez o governo proibir o Tamiflu durante o ano de 2007. Durante a intensa campanha de vacinação contra a gripe suína no ano de 2009, no período de 6 meses, as paralisações provocadas pela vacina apresentaram prejuízo de 1,3 bilhões de dólares. A justiça culpou a vacina por 25 mortes. Incluso jóvenes saludables de 20 anos terminaram parapléjicos. É tão difícil de entender o que se esconde por trás da pandemia da gripe suína? Atuemos ativamente e nunca aceitemos nos manter num estado de paranoia e medo. Cuidemos de nós e de nossa família. Tenhamos em mente as medidas de prevenção. E fique bem claro que esta fórmula em algum momento terá que mudar. Porque estão jogando conosco, estão negociando com a sua saúde e a saúde de seus filhos.